E se um mutante azul estranho com cauda invadisse a Casa Branca num piscar de olhos e chegasse até o presidente antes de alguém parar ele? Os guardas atiram, ele desaparece, atiram de novo, ele some em fumaça azul e aparece do outro lado. Em 2 minutos ele está dentro do gabinete presidencial. Esse ataque deixou o governo em pânico total. A culpa caiu toda em cima dos mutantes e foi exatamente isso que um cara chamado Stryker queria. Enquanto o mundo inteiro está de olho na Casa Branca, ninguém percebe o que está rolando numa prisão secreta bem longe dali. Dentro dessa instalação especial, nenhum objeto metálico é permitido. Cada pessoa que entra passa por inspeções bem pesadas. O motivo? Lá dentro está confinado o poderoso Magneto. Mas neste dia específico, quando um guarda de segurança adentra a cela, o prisioneiro exibe um sorriso perturbador no rosto. Ele consegue sentir a presença de metal. Com um simples gesto da mão, Magneto faz o guarda flutuar no ar. O homem fica completamente chocado, sem conseguir entender como isso aconteceu. Então Magneto faz um movimento com a mão e sangue jorra do corpo do vigilante. O motivo é assustador, o ferro do sangue saiu do corpo dele. Na noite anterior, Mystique havia se transformado em uma mulher atraente para seduzir esse mesmo guarda. Após deixar ele inconsciente, ela injetou partículas de metal direto nas veias dele. Essa cena da fuga do Magneto virou uma das mais comentadas pelos fãs. A criatividade de usar o ferro do sangue pegou todo mundo de surpresa em 2003. O pobre vigilante, ele não tinha a menor ideia do que carregava dentro de si. Até mesmo os detectores de metal falharam em identificar a substância. O ferro extraído aos poucos vai virando 3 pequenas esferas. Agora, com metal em mãos, Magneto se torna imparável. A prisão de plástico num instante fica repleta de buracos. Os guardas do lado de fora tentam fechar as passagens de acesso, mas isso não representa problema nenhum. Magneto transforma uma das esferas em uma fina placa circular, sobe nela e flutua em direção à saída. Pessoas comuns não têm como resistir ao seu poder. Mas e se te contasse que alguém ainda mais perigoso manipulou o Magneto antes disso tudo? No entanto, enquanto Magneto esteve preso, o Coronel Stryker foi quem comandou sua detenção. Durante esse período, Stryker conseguiu extrair informações importantes sobre o Professor Xavier e sua escola para jovens mutantes. Esse mesmo Stryker é o cientista responsável por injetar o metal adamantium em Wolverine. Seu foco total é desenvolver métodos para acabar com mutantes. Ele criou uma substância química capaz de controlar a mente desses seres. Magneto foi forçado a ingerir essa droga e, sob seu efeito, contou todos os segredos sobre a instituição de Xavier. Stryker mostra essas informações ao presidente dos Estados Unidos, mentindo ao afirmar que se trata de um grupo perigoso que treina mutantes. Com a autorização do presidente concedida, ele prepara um ataque surpresa contra a escola. Enquanto isso, Wolverine viaja até uma base de experimentos para tentar recuperar suas memórias perdidas. O professor Xavier havia lhe indicado esse local antes. Porém, ao chegar lá, encontra apenas um espaço vazio e abandonado. Sem alternativas, ele retorna à escola de Xavier buscando a ajuda do professor. Xavier acredita que as lembranças de Wolverine são muito frágeis e precisam voltar sozinhas com o tempo. Logo depois, Xavier decide visitar Magneto na prisão para uma conversa. Mas assim que entra na instalação, percebe que algo está errado. De repente, gás sonífero é liberado no ambiente. Quando Xavier se dá conta da armadilha, já é tarde demais. Cyclops, que havia acompanhado o professor, é derrubado pela lutadora mortal Lady Deathstrike, subordinada de Stryker. Tanto Xavier quanto Cyclops acabam capturados. E aqui é onde a coisa fica séria. Sem Xavier, quem vai proteger os jovens na escola? Alguns dias se passam e Magneto consegue escapar da prisão. Nesse meio tempo, a escola de Xavier fica sem liderança. Stryker aproveita essa oportunidade e envia uma grande equipe de forças especiais para invadir durante a noite. Wolverine, que não conseguia dormir, sente o perigo através do olfato antes que os invasores cheguem. Ele parte para o confronto com fúria. Bryan Singer filmou esse ataque à escola com uma intensidade que fez a crítica comparar com filmes de terror, corredores escuros, jovens correndo, Wolverine protegendo eles feito um leão defendendo filhotes. Mesmo assim, os inimigos são numerosos demais e vários mutantes acabam sendo levados. Felizmente, Colossus estava presente e consegue liderar os estudantes restantes através de passagens secretas subterrâneas. Wolverine resgata Rogue, Iceman e Pyro antes de ficar para trás cobrindo a fuga dos outros. Ele sente uma sensação estranha com Stryker, mas não consegue lembrar de onde conhece esse homem. Você deixaria seus jovens nas mãos de um cara tão cheio de ódio assim? Stryker tenta distraí-lo falando sobre eventos passados. Por sorte, Rogue retorna no momento certo e, com a ajuda de Iceman, que cria uma parede de gelo, consegue tirar o Wolverine de lá. Os 3 fogem no carro que pertencia a Cyclops. Mas o verdadeiro objetivo de Stryker é o amplificador cerebral do Professor Xavier, o Cerebro.
Jean Grey e Storm ainda estão em Washington procurando por Nightcrawler. No caminho de volta, elas conseguem contato com Wolverine através do comunicador que estava no veículo de Cyclops. Descobrem então que a escola sofreu o ataque. Elas vão para o encontro com Wolverine. Porém, elas ainda não sabem que Xavier foi capturado. Todos os mutantes estão enfrentando uma crise sem precedentes. E quando você acha que já viu de tudo, descobre que o próprio filho do Straker é mutante. Como todos sabem, o Professor Xavier é o telepata mais poderoso que existe, com exceção da Força Fênix. Ele pode controlar os pensamentos de todas as pessoas dentro de um determinado raio de ação. É até capaz de acabar com essas pessoas de uma vez, através de ataques mentais. Mas como alguém tão poderoso foi dominado? Stryker inventou um dispositivo inibidor neural que suprime as ondas cerebrais de Xavier. Seu filho, Jason, é um mutante com poderes de ilusões. A droga de controle mental que Stryker desenvolveu é feita a partir de secreções do cérebro de Jason. No entanto, a força mental do professor é grande demais para a substância comum fazer efeito. Por isso, Stryker ordena que Jason projete ilusões direto na mente de Xavier. Com suas ondas cerebrais bloqueadas pelo inibidor, o professor cai na armadilha mental. Dentro da ilusão, ele vê uma garotinha que lhe diz que todos os mutantes da escola desapareceram. Xavier então a acompanha até o cérebro, para tentar localizar os desaparecidos. O plano de Stryker é usar o professor controlado para se conectar, através do cérebro, com todos os mutantes do planeta e acabar com eles de uma só vez. Do outro lado, Wolverine e seu grupo decidem voltar para a escola. Mas no caminho, 2 caças militares os interceptam. Storm revira os olhos e de uma hora para outra nuvens escuras cobrem o céu. Ventos violentos começam a soprar. A crítica na época elogiou como a Halle Berry finalmente conseguiu mostrar o poder real da Storm nessa cena. Criar um tornado enquanto pilota um avião não é para qualquer um. Os 2 jatos perdem controle rápido. Porém, um dos pilotos lança 2 mísseis antes de ejetar da aeronave. No momento crítico, a Força Fênix dentro de Jean começa a despertar. Ela destrói um dos mísseis num piscar de olhos. Mas assim que a Força Fênix desaparece, o segundo míssil atinge o avião. Rogue é sugada para fora pela despressurização. Felizmente, Nightcrawler consegue se teleportar e resgatar ela no ar. Quando parece que a aeronave vai cair, o buraco causado pela explosão começa a se fechar sozinho. O avião para de cair e fica suspenso no ar. Magneto e Mystique já os encontraram. Você se uniria com seu pior inimigo se fosse a única chance de sobreviver? Magneto revela que tudo faz parte do plano de Stryker. Agora eles precisam se unir para deter ele. A base secreta de Stryker, na verdade, é o mesmo lugar onde Wolverine esteve procurando memórias, só que escondida no subsolo. A entrada fica em um tubo de drenagem. Se tentarem invadir de frente, Stryker com certeza abrirá as comportas e todos vão se afogar. Wolverine acredita que Stryker não vai acabar com ele, então se oferece para ir. Mas Magneto argumenta que quem entrar precisa saber operar o sistema de drenagem. Deixar Mystique se transformar em Wolverine é a melhor opção. Como previsto, quando Stryker vê aquele que considera sua maior criação, apenas ordena que soldados o capturem. Mas ao ver os movimentos afeminados de Wolverine, Stryker percebe na hora a farsa e ordena fogo à vontade. Mystique percebe que foi descoberta e ataca primeiro, derrubando de um golpe só os soldados ao redor. Em seguida, desliza pelo chão até a sala de controle central. Lá dentro, se transforma no coronel e nocauteia os guardas. Então opera os controles e abre a entrada principal. A equipe de Magneto já conseguiu entrar. Vendo a situação crítica, Stryker corre até a sala onde fica o cérebro e dá a ordem final: encontre todos os mutantes do planeta. Na ilusão mental, o Jason Fantasma passa o mesmo comando para o professor. Uma vez que Xavier complete a conexão, o amplificador cerebral programado usará o professor para executar ataques mentais diretos. Enquanto isso, Mystique descobre a localização exata da sala do cérebro. Wolverine vê Stryker nos monitores de segurança e decide ir atrás de suas memórias. Ele encontra os equipamentos usados para injetar Adamantium. Como o Adamantium se torna indestrutível após solidificar, precisa estar sempre em alta temperatura para manter sua forma líquida. Olhando para os aparelhos, Wolverine tem flashes de quando foi transformado. Nesse momento, Stryker aparece atrás dele com soldados. Deixa a Lady Deathstrike para enfrentar Wolverine enquanto ele mesmo vai embora. Os poderes de Deathstrike são surpreendentes. Ela também possui garras de Adamantium idênticas às de Wolverine. Não só isso, suas técnicas de combate são extremamente afiadas, muito superiores às dele. Wolverine tenta usar seu estilo usual de trocar dano por dano e consegue acertá-la 2 vezes. Mas para sua surpresa, ela também tem capacidade regenerativa comparável à dele. Faz sentido, sem a mesma regeneração poderosa, como alguém aguentaria ter Adamantium injetado nos ossos. Com habilidades iguais, o que decide é a técnica de luta. Wolverine está claramente em desvantagem.
Embora não possa perder a vida, a dor é muito real. Ele corta as correntes dos lados e prende Deathstrike debaixo d'água. Mas antes de recuperar o fôlego, ela pula de volta para o ataque. Se continuar assim, Wolverine só vai sofrer sem parar. Ignorando a dor excruciante, ele pega um dos injetores e enfia no corpo de Deathstrike. Conforme o adamantium líquido é bombeado para dentro dela, Deathstrike devagar afunda e morre. Do outro lado, quando Magneto e Mystique vão procurar o Professor Xavier, Cyclops aparece por trás sob controle mental e ataca eles de surpresa. Jean fica para enfrentar Cyclops sozinha, permitindo que Magneto e Mystique prossigam. A Força Fênix aparece de novo em Jean. Junto com a onda de energia violenta, a explosão cria muitas rachaduras na barragem. Mas Cyclops também recupera seus sentidos após o choque. Nesse momento, o professor está prestes a localizar todos os mutantes através do cérebro. Magneto chega até a porta. Assim que coloca seu capacete protetor contra a telepatia, o professor inicia o ataque mental. Todos os mutantes sentem dores insuportáveis na cabeça, à beira do fim. Se Magneto não conseguir abrir essa porta, sobrarão apenas 3 mutantes no mundo. Quando a porta abre, o equipamento para de funcionar. Aqui tem um plot twist genial. Magneto altera as configurações da máquina e muda o alvo para humanos comuns. Magneto altera as configurações da máquina, faz Mystique se transformar em Stryker para enganar Jason e muda o alvo para humanos comuns. Com a porta fechada de novo, o aparelho recomeça a operar. Se ninguém intervir, a humanidade será extinta. Stryker tenta fugir, mas é interceptado por Wolverine. Ele quer recuperar suas memórias antigas, porém percebe que a barragem está prestes a desmoronar. Logo, todos serão engolidos pela água. Ele acorrenta Stryker e corre de volta para salvar a equipe. Stryker mal consegue se soltar quando o ataque mental do Professor Xavier começa, desta vez, contra humanos. Agora é a vez da humanidade enfrentar a extinção. E quando a água está descendo sobre todos, quem vai fazer o sacrifício? Enquanto isso, Jean, Storm e outros já chegaram na porta da sala de controle. Storm pede que Nightcrawler a teleporte para dentro. Mas assim que entram, caem em uma ilusão. Para quebrar o feitiço, ela cria uma nevasca que faz a temperatura cair de uma hora para outra. Logo, Jason não aguenta mais e cancela essa ilusão. O Professor Xavier acorda, mas a barragem já começou a ruir. O avião de Magneto, que já estava com problemas, agora não tem como voar. Nesse instante, Jean sente um perigo intenso se aproximando. A represa se rompe completamente. Uma quantidade monstruosa de água jorra para fora. Em pouco tempo, todos vão estar eliminados ali. Ela olha uma última vez para os seus companheiros. Com o aviso do professor, os outros percebem que Jean não está mais dentro da aeronave. Ela decidiu se sacrificar para salvar todos. Funky Jansen fez essa cena de despedida tão bem que até hoje os fãs debatem se a Jean realmente queria morrer ou se ela já sabia que ia virar a Fênix. Usa seus poderes para ligar o avião mentalmente. Enquanto a inundação devastadora se aproxima em alta velocidade, Jean segura a água com uma mão e levanta o avião com a outra. No momento de vida ou fim, a força Fênix em seu corpo aos poucos acorda. No último segundo, ela faz o avião decolar, mas ela mesma é completamente engolida pela enchente gigante. Todos ficam mergulhados em tristeza profunda. Quando retornam à escola, o professor de repente sente algo, olha para longe e sorri discretamente. Na verdade, apenas o professor sabe quão poderoso Jean realmente é. Lá no lugar onde acabou de ser submersa, a silhueta de uma fênix fica cada vez mais visível. Ela está prestes a romper seu casulo e voar pelos céus. Aquela silhueta da fênix no final me deixou pensando por dias. Ela realmente precisava morrer ou já sabia que ia voltar? E me conta, você acha que a Jean se sacrificou de verdade ou ela já estava sentindo a fênix acordando dentro dela e sabia que ia sobreviver? Se inscreve no canal para mais resumos de filmes que te fazem pensar. E se esse resumo fez você querer assistir o filme, ativa as notificações para mais resumos como este. Valeu por assistir!